Olá, alunos! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a taxonomia de Bloom. Benjamin Bloom, no ano de 1956, nos Estados Unidos, classificou as diferentes possibilidades de aprendizagem. Essa teoria embasa o desenvolvimento do ensino híbrido nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo. Nessa aula de hoje, você vai conhecer os principais pontos dessa teoria, como ela se desenvolve, como ela pode ser aplicada na realidade brasileira e, principalmente, sua estrutura fundante. A taxonomia dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom, também popularizada como a taxonomia de Bloom, é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi o resultado do trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de diferentes universidades dos Estados Unidos que aconteceu a partir do ano de 1956. A classificação proposta por Benjamin Bloom dividiu as possibilidades de aprendizagem em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, o grupo de aprendizagem cognitiva, o cognitivo abrangendo a aprendizagem intelectual, o domínio dos conteúdos, das fórmulas, dos saberes, dos conceitos. No segundo ponto, o domínio afetivo, nesse caso, abrangendo os aspectos da sensibilização e gradação e dos valores afeto-emocionais dado a conquistas, a superações, a obstáculos ao longo da vida. E no terceiro ponto de classificação proposto por Benjamin Bloom, o desenvolvimento psicomotor, abrangendo, nesse caso, as habilidades de execução de tarefas que envolvem todo o aparelho motor, correr, saltar, pular, movimentar, expressar e assim sucessivamente. Cada um desses domínios tem diversos níveis de profundidade no aprendizado, inicial, mediano e elaborado. Por isso, a classificação de Bloom é denominada hierárquica, ou seja, cada nível é mais complexo e mais específico que o nível anterior. O terceiro domínio não foi terminado e apenas o primeiro foi implantado em sua teoria. Ou seja, se uma criança, um jovem ou um adulto não consegue fundamentar uma base, dificilmente conseguirá elaborar alguma produção final sobre ela. Para compreender isso, Bloom tem uma pirâmide. Imagine você que na base dessa pirâmide nós temos o verbo lembrar. Em cima desse verbo lembrar, nós temos o verbo entender. Em cima do verbo entender, nós temos o verbo aplicar. Em cima do verbo aplicar, nós temos o verbo analisar. Em cima do verbo analisar, nós temos o verbo avaliar. E por último, no topo da pirâmide, nós temos o verbo criar. Ou seja, qualquer que seja o esforço ou o movimento de um aluno, este esforço começa numa lembrança, numa memória, mas termina num processo criativo. O ponto mais alto da pirâmide de Bloom é o processo criativo. Se lembrar estar na base desse processo, lembrar tem a ver com as seguintes ações. É lembrando que os alunos listam, definem, conhecem e informam. É entendendo, o segundo verbo, que os alunos podem descrever, citar, perguntar ou esboçar. É aplicando, terceira condição da pirâmide, que os alunos podem organizar, usar, ilustrar e representar. É analisando que os alunos podem examinar, dissecar, investigar e ordenar. É avaliando que os alunos podem comparar, criticar, recomendar, testar. E, por fim, depois de todas essas etapas na caminhada, chega-se ao topo da pirâmide do processo
de aprendizagem quando finalmente o aluno pode criar. E criar para Bloom, nesse caso, é projetar, produzir, imaginar e inventar. Todo este processo está na taxonomia de Bloom, que é e serve para classificar, ordenar e compreender o aprendizado das pessoas, levando-as a uma melhor ação de planejamento, tanto profissional quanto docente. Nesse sentido, é uma ferramenta fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, razão pela qual a maioria dos docentes que utilizam o ensino híbrido a utilizam para estabelecer metas e objetivos de aprendizagem. Para conhecer e aprofundar mais a criação de Benjamin Bloom, perceba a partir de agora os pontos mais importantes desse trabalho. O que é a taxonomia de Benjamin Bloom? Doutor em Educação pela Universidade de Chicago, o criador da taxonomia, Benjamin Bloom, trata-se de uma taxonomia que classifica os domínios de aprendizagem, ou seja, ela não entende e não mostra como o aprendizado vai acontecendo de maneira orgânica, biológica, mas ela classifica os domínios, os tipos, as formas de aprendizagem. Esta lista de habilidades e processos pode aparecer tanto nas tarefas educacionais e, portanto, ficam sujeitas à avaliação ou avaliações, como nos processos pessoais. Assim, de acordo com essa taxonomia, entende-se que depois de realizar um processo de ensino e aprendizagem, os alunos devem ter adquirido novas habilidades, novos conhecimentos, novos saberes e, portanto, podem ser classificados. Essas classificações fazem parte da taxonomia de Bloom. Especificamente, Benjamin Bloom desenvolveu uma hierarquia de objetivos educacionais que se pretende alcançar com os alunos no processo educativo. Desse modo, os discentes não podem alcançar os objetivos superiores sem antes ter alcançado os objetivos inferiores. Dentro dessa hierarquia, 3 domínios são identificados. Como já dissemos antes, o domínio cognitivo, dos conteúdos, o domínio afetivo, das relações sociais e o domínio psicomotor, do corpo em movimento, sobre os quais aprofundaremos a partir de agora. Na taxonomia de Bloom, os seus objetivos são classificados como domínios. São estruturas também hierárquicas. Cada um desses grupos diferentes ou subgrupos ou subáreas, ao mesmo tempo, apresentam condições que são subordinadas, mas que dão origem às condições superiores, ou seja, uma base que forma outra base, que forma outra base, que forma outra base, e assim sucessivamente. Cada saber, cada conceito, cada domínio não é o fim de uma aprendizagem, mas é a base onde outras tantas aprendizagens acontecerão. Como já mencionamos anteriormente, distingue-se então estas bases em diferentes níveis dentro dos diferentes domínios, que são domínios cognitivos, afetivos e psicomotores. Domínio cognitivo. Nesse domínio, Bloom refere-se obrigatoriamente à área intelectual dos alunos. Além disso, o domínio cognitivo compreende 6 níveis ou subáreas que devem ser levadas em consideração. Cito-as. Dentro do domínio intelectual, é necessário que o aluno tenha um conhecimento para se apossar dele. No segundo momento, a compreensão deste conhecimento. No terceiro momento, a aplicação deste conhecimento em sua realidade. No quarto momento, a análise desta aplicação, deste conhecimento dentro da sua realidade. No quinto ponto do domínio cognitivo, a síntese. Eu tinha um conhecimento ou compreendi desta maneira, apliquei desta forma, analisei assim e a que síntese eu cheguei. Vem então a 6ª e última etapa, que é a avaliação final. O conhecimento
dentro deste domínio cognitivo, que é o primeiro ponto, refere-se ao conhecimento que os alunos devem ter sobre dados específicos e as formas e os meios de tratar esses dados. Geralmente trata-se de elementos que devem ser memorizados. Lembrando, memória é aprendizado. No segundo ponto, a compreensão para os alunos consiste em capturar o sentido direto de uma comunicação, de um fenômeno ou de uma apreciação de um fato que aconteceu. Compreender, não julgar ou condenar. Também cabe destacar nesse nível, que é subdividido em 3 outros níveis: a transferência, uma forma de informação de um para outro; a interpretação, que é uma forma de explicar um conceito de maneira personalizada; a extrapolação, que é a determinação de possíveis resultados ou consequências. A partir daí, dentro desta condição do domínio cognitivo, temos então a aplicação. Esse nível se refere à capacidade de aplicar as informações trazidas daquela compreensão daquele conteúdo para um caso ou um problema real levantado hipoteticamente naquela sala de aula ou naquele contexto. Aplicado, vem a próxima etapa, que é a análise. Nesse ponto, é quando as diferentes partes de um mesmo problema devem ser divididas para serem analisadas minuciosamente. Assim, compreendemos 3 tipos de análise. A análise dos elementos, que identifica os elementos que compõem um todo; a análise dos relacionamentos, que captura os relacionamentos existentes dentro de um evento; e a análise de princípios organizacionais, que identifica linhas mestras que sustentam a estrutura do problema. Por fim, antes de chegarmos à etapa final, que é a avaliação, há uma síntese. Esta síntese refere-se à verificação dos elementos que compõem um todo, ou seja, a verificação das diferentes partes que compõem um problema ou uma situação. E no final de tudo, a avaliação, que é o nível onde inclui a atitude crítica que os alunos devem ter diante dos fatos que compõem os problemas da vida. Observem que, dentro deste domínio cognitivo da taxonomia de Bloom, os níveis conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação não estão dissociados. Pelo contrário, eles fazem parte de um todo. Se você tem dúvida e gostaria de um exemplo, pense na questão meio ambiente, rio contaminado. Por que é que um rio é contaminado? Por que é que um rio está contaminado? Ou por que é que nós contaminamos um rio? Domínio cognitivo. Para eu entender esta questão da contaminação dos rios, vem primeiro o conhecimento. O que é um rio contaminado? Eu preciso plasmar este conhecimento. E este conhecimento é: aqui temos um rio contaminado. Ao observar a contaminação do rio, porque a água não tem tanto de oxigênio, porque a água tem uma quantidade de bactérias, porque a água tem esses níveis desses minerais, desse, isso caracteriza como um conhecimento de um rio não potável e, portanto, contaminado. Aí vem a segunda condição dentro do domínio cognitivo de Bloom: compreensão. Por que é que esse rio foi contaminado? Herbicidas, adubos e insumos orgânicos, insumos agrícolas foram jogados na água do rio. O lençol freático foi contaminado. Lixo foi jogado. Esgoto das residências foram desencadeados rumo aos rios. Esse processo de compreensão vai justificando aquele conhecimento anterior da contaminação do rio. Se eu tenho um problema e uma compreensão deste problema, vem a aplicação, que já é o processo de busca de soluções. Para que o rio não receba mais esgoto, qual é a ação, quais são as ações sociais? Para que o rio não receba mais venenos, qual é o processo?
para que isso possa ser impedido, e assim sucessivamente. A partir daí, conhecimento, compreensão e busca de soluções, vem a análise. A possibilidade 1 é viável? A saída 2 é viável? A saída 3 é viável? Ou seja, nesse momento é dado ao aluno a possibilidade dele analisar friamente e intelectualmente o que é possível num plano de ação. Ações para o agora, ações para o médio prazo e ações para o longo prazo. A partir daí, nós fazemos uma síntese. Estas ações podem ser operacionalizadas por esta sociedade, por esse contexto e neste momento. E aí vem uma avaliação. Quem faz o agora, quem faz o depois e quem faz o muito depois. Esse processo cognitivo não tem nenhum momento em que ele seja dissociado parte de uma para outra. Em todos os momentos, elas são interdependentes. Segundo domínio da taxonomia de Bloom é o domínio afetivo. Nesse domínio, os objetivos educacionais são baseados na consciência e no crescimento dos alunos, quanto às atitudes, as emoções e os sentimentos. Dentro do domínio afetivo, podem ser identificadas 5 sub-áreas, também ordenadas hierarquicamente do nível mais baixo ao mais alto, os quais devem ser alcançados de maneira ordenada. A recepção são eles: a recepção, a resposta, a avaliação, a organização e a caracterização. A recepção é o nível onde os alunos devem ser capazes de prestar atenção e observar passivamente as emoções e atitudes próprias das pessoas ao seu redor. Em outras palavras, trata-se de uma tomada de consciência de emoções e atitudes. Fulano fica nervoso, Beltrano perde a cabeça, meu pai é ignorante, minha mãe é nervosa, minha avó é amorosa. Segundo ponto do domínio afetivo de Bloom, vem a resposta. Nesse ponto, os alunos devem participar ativamente do seu processo de aprendizagem, atendendo a estímulos, que são recepções, e reagindo a eles de uma maneira ou de outra. A partir então dessa resposta, vem a avaliação do aluno, que neste caso deve atribuir valores aos objetos, fenômenos e informações. Trata-se de um comportamento internalizado e consciente, feito pela escola, pelos valores coletivos, pela convivência, pela comunicação não violenta, pelo altruísmo. A organização, próxima etapa, é quando os alunos podem agrupar os diferentes valores atribuídos. Estes valores são saudáveis e coletivos. Estes valores não são saudáveis e não são coletivos. As diferentes informações e ideias e acomoda tudo isso num conjunto, dentro do seu próprio esquema mental. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. E então vem a caracterização. Nesse nível, os alunos já forjaram um valor ou uma crença particular que influencia o seu comportamento, tornando-se uma característica pessoal. Assim, podemos compreender que é possível, sim, dentro do domínio afetivo, tanto a escola, quanto a sociedade, quanto a família, formar atitudes, emoções e sentimentos humanos, altruístas, coletivos e equilibrados. No terceiro domínio de Bloom, vem o domínio psicomotor. Nesse caso, os objetivos educacionais do domínio psicomotor referem-se à mudança desenvolvida no comportamento, na destreza e nas habilidades psicomotoras dos alunos, como, por exemplo, a manipulação de objetos com as mãos, o movimento de coordenações motoras e assim por diante. Esse domínio da taxonomia de Bloom compreende 5 sub-áreas que são consideradas a seguir: a percepção, a predisposição, a resposta guiada, a resposta mecânica e a resposta clara e completa. A percepção é o primeiro dos níveis e consiste em que os alunos tomem consciência do mundo exterior, que os rodeia através dos sentidos. Eu estou andando por uma estrada, pássaros cantam ao meu redor.
Aviões passam no céu, gatos pulam de um lado para o outro, vacas ruminam e assim por diante. A percepção é o primeiro dos níveis. Segundo nível é a predisposição. Os alunos devem demonstrar preparados fisicamente, mentalmente e emocionalmente para poder realizar as atividades determinadas. Predisposição, proatividade, coragem. Em seguida vem a resposta guiada. Nesse nível, os alunos são orientados pelo professor ou por instruções que os acompanham para realizar determinadas ações. Como a própria ação diz, resposta guiada. É quando a escola ou o professor guia, orienta, introduz, intervém. A partir daí, vem a resposta mecânica, quando os alunos realizaram as ações guiadas várias vezes, gerando uma resposta mecânica para tais ações. Portanto, esse nível representa o momento prévio ou o momento anterior da resposta de se tomar uma resposta habitual. Tudo que vai ser espontâneo, habitual, um hábito, uma rotina, começa efetivamente no guiado e no mecânico. Resposta completa e clara, próximo nível, refere-se ao momento no qual os alunos são capazes de realizar tais ações de maneira eficaz e eficiente, sem a necessidade de qualquer ajuda. Assim, para que serve a teoria de Bloom, perguntamos: é muito fácil e eficaz estabelecer objetivos de aprendizagem para os alunos. No entanto, dar condições dos alunos perceberem onde é que eles não conseguem estabelecer competências e habilidades para chegar nesta aprendizagem é que serve a taxonomia de Bloom. No entanto, não cabe destacar que para realizar um bom planejamento do processo de aprendizagem dos alunos, é essencial esclarecer todos esses aspectos, mais especificamente na área de aprendizagem. Os objetivos aqui propostos, as etapas, os níveis, os instrumentos e as fases são atividades concomitantes que devem ser realizadas de maneira clara e objetiva para que os alunos possam atingir a aprendizagem. Na taxonomia de Bloom, os verbos passaram a ser mais importantes que os substantivos. Depois de realizar as atualizações e revisões relevantes da taxonomia, considerou-se necessário realizar uma modificação específica, alterar o uso de substantivos para o uso de verbos. Os verbos da taxonomia de Bloom, atualizados, referem-se ao fato de que os substantivos para descrever objetivos educacionais não eram tão claros quando o assunto era ação. Por exemplo, alguns desses verbos são aplicar, que vem de aplicação, avaliar, que vem de avaliação, definir, que vem de definição, interpretar, que vem de interpretação. Mas a taxonomia passou a considerar que avaliar, definir, interpretar são ações mais importantes que os seus substantivos. O fato de classificar os objetivos educacionais da taxonomia de Bloom por meio de verbos permite que os profissionais obtenham uma maior clareza sobre as ações que os seus alunos devem colocar, aplicar, avaliar, definir e interpretar. Os verbos não são a base da classificação taxonômica ou da taxonomia de Bloom, mas corresponde ao nível lógico, psicológico e pedagógico, que inclui o objetivo que se espera do aluno. Há também uma tabela utilizada na taxonomia de Bloom e ela se refere aos verbos. Todos estes verbos dos quais estamos falando estão agrupados numa tabela. Na taxonomia de Bloom, esse agrupamento é muito importante para que o aluno possa seguir o seu desenvolvimento. No primeiro nível desta tabela temos o conhecimento. O conhecimento é onde o aluno irá recordar e reconhecer as informações, ideias e princípios de forma aproximada. E os verbos que estão dentro deste nível são escrever, listar, rotular, nomear, dizer e definir. No segundo nível, nós temos a compreensão,
que é o momento onde o aluno vai traduzir, compreender e interpretar a informação com base no conhecimento prévio. Para fazer a compreensão, os verbos são explicar, resumir, parafrasear, descrever e ilustrar. No terceiro nível da taxonomia de Bloom, temos a aplicação, lugar onde o aluno vai selecionar, transferir e usar os dados e princípios para completar um problema ou uma tarefa com o mínimo de supervisão. Neste lugar, os verbos são usar, computar, resolver, demonstrar, aplicar e construir. No próximo nível da taxonomia de Bloom, nós temos a análise, lugar onde o aluno vai distinguir e classificar e relacionar os pressupostos, as hipóteses, as evidências e as estruturas de uma declaração ou de uma questão. Neste lugar da análise estão os verbos analisar, categorizar, comparar, contrastar e separar. No penúltimo nível da taxonomia de Bloom, nós temos a síntese, lugar onde o aluno vai criar, integrar e combinar ideias num produto, num plano ou proposta, nova ou antiga para ele. Neste lugar, nós temos os verbos criar, planejar, desenvolver, inventar, elaborar ou argumentar. No último nível da taxonomia de Bloom, nós temos a avaliação, lugar onde o aluno vai apreciar e avaliar, assim como criticar com base em padrões os critérios específicos. Nesse lugar da avaliação, os verbos são julgar, recomendar, criticar e justificar. A taxonomia de Bloom possui 3 domínios, como dizemos anteriormente: o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Segundo Bloom, em soluções de problemas que exigem capacidades intelectuais, espera-se que o aluno organize ou reorganize um problema, reconheça o material necessário, evoque este material e utilize na situação problema. Tanto no caso da capacidade como no das habilidades, pretende-se que os problemas sejam novos e não familiares para o aluno. Nestes lugares, nestas ações, nestes materiais, nesta evocação, a ordem dos verbos, como acabamos de ouvir, parte do conhecimento, vai para a compreensão, da compreensão vai para a aplicação, da aplicação vai para a análise, da análise vai para a síntese e da síntese vai para a avaliação. Benjamin Bloom, autor de Taxonomia da Aprendizagem ou a Taxonomia de Bloom, nos deixou uma importante contribuição para o processo de ensino híbrido, pois é essa teoria que nos orienta em muitas ações, tanto dos projetos quanto dos planejamentos de todas as técnicas usadas no ensino híbrido. Ao falarmos sobre sala de aula invertida, grupo GVGO, tantos outras atividades que compõem este universo do ensino híbrido, iremos utilizar os 3 princípios deixados por Benjamin Bloom. As 3 classificações mais importantes, que é o processo pelo qual o ensino híbrido não pode deixar de passar. O ensino híbrido, então, tem que garantir uma aprendizagem cognitiva, aquela que abrange a aprendizagem intelectual. O ensino híbrido deve garantir uma aprendizagem afetiva, aquela que abrange os aspectos da sensibilização e da gradação dos valores. E ele precisa garantir uma aprendizagem psicomotora, aquela que abrange as habilidades de execução de tarefa que envolvem todo o aparelho motor. A aula de hoje termina por aqui. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Te espero na nossa próxima aula do curso Ensino Híbrido. Até lá!